Uma boa noite a todos vocês. É com alegria que os vejo aqui nesta casa de Deus, quando nós juntos queremos louvar e adorar o nosso Deus, pelo seu amor, pelo seu cuidado, por suas bênçãos. Saúdo a todos vocês nas palavras do salmista, que diz assim: feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. E ainda cantem de alegria todos vocês, alegrem-se, fiquem contentes por causa daquilo que o Senhor tem feito. Esse é o motivo do culto, do louvor, da adoração, do serviço ao nosso Deus. Queremos iniciar este culto neste final de semana, então, da Pátria. Estamos dentro da Semana da Pátria, cantando então o hino Jesus em Tua Presença. Em Tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós, e o Seu completo acesso ao coração do Pai. Que separava, já não separa mais. A luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer Teu nome grande, te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em Tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós, temos Teu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer Teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Queremos, neste momento, invocarmos a presença do nosso Deus, o único Deus verdadeiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, no Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós sabemos pela palavra de Deus
que todos os homens nascem e são concebidos em pecado. Se não fosse por Jesus Cristo, todos estariam eternamente perdidos e condenados. E nós, mesmo na condição de filhos de Deus em Jesus, infelizmente, continuamos pecando, ora em pensamentos, palavras e atitudes. Mereceríamos, por isso, o desprezo e o abandono de Deus. Mas em Jesus temos o perdão, a salvação, a vida eterna. E neste momento, queremos pedir o perdão do nosso Deus em Cristo Jesus para os nossos pecados, da forma como estamos, ou seja, em pé, cantando o hino Te Confesso, ó Deus. Te confesso, Deus, os pecados meus são imensas transgressões, pecados e tentações. Jesus, aqui estou, te peço ao Senhor, de mim tem compaixão, busca livre o coração. Sei que cometi erros contra ti, pensamentos e ações, palavras e ingratidões. Jesus, aqui estou, te peço ao Senhor, de mim tem compaixão, busca livre o coração. Nesta petição, peço teu perdão, venho em ti me consolar, só tu podes libertar. Jesus, aqui estou, te peço ao Senhor, de mim tem compaixão, busca livre o coração. Queridos irmãos, queridas irmãs do Senhor e Salvador Jesus, Deus prometeu o perdão dos pecados àqueles que se arrependem e confiam na sua graça em Cristo, e a todos que assim confessaram e creem, como ministro da palavra de Deus, vos perdoo todos os pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O introito responsivo para o culto de hoje é o Salmo de número 32, do versículo 1 ao versículo de número 7. Pronunciamos um versículo oficiante e outro a congregação. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro. De dia e de noite, tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram, como o sereno que seca no calor do verão. Então eu te confessei o meu pecado, e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoaste todos os meus pecados.
Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a Ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a tua salvação, pois me tens protegido. Amém. Todos podem se assentar. Neste momento, queremos cantar o hino Perdão dos Meus Pecados. A vida em alegria devo a Ti, meu bom Deus. Isso, Senhor, sem Ti o mundo é sem alegria, sem a fé e sem amor. Sozinho estou, sem força, sem vigor. Onde irei a não ser a Ti, Senhor? A linda natureza alegra o meu cantar. Onde um amigo devo a Ti, meu bom Deus. Isso, Senhor, sem Ti o mundo é sem alegria, sem a fé e sem amor. Sozinho estou, sem força, sem vigor. Onde irei a não ser a Ti, Senhor? As horas de alegria vêm com as aflições. Ajuda que recebo devo a Ti, meu bom Deus. Isso, Senhor, sem Ti o mundo é sem alegria, sem a fé e sem amor. Sozinho estou, sem força, sem vigor. Onde irei a não ser a Ti, Senhor? Queremos falar com Deus então em oração. Senhor Deus, amado Pai, motivado pelo Teu amor, pela Tua graça, aqui estamos mais uma vez te rendendo culto e louvor. Te louvamos porque em Teu Filho amado Jesus Cristo temos o perdão, a salvação, a vida eterna. Somos cidadãos da pátria eterna nos céus. Mas te louvamos porque aqui nesta pátria terrena, Brasil, Tu estás conosco, nos ajudando, protegendo, dirigindo e abençoando os passos e a vida. Te louvamos porque também vens a nós neste momento com a Tua santa palavra, que possamos crescer na fé em Jesus Cristo e nas certezas que Jesus nos traz nesta pátria terrena e também a certeza da pátria eterna que Jesus nos traz. Em nome de Jesus, amém. Podem se assentar, seguimos então com as leituras indicadas. A leitura do Antigo Testamento encontramos em Ezequiel capítulo 33, do versículo 7 a 9. Agora, homem mortal, eu estou pondo você como vigia de toda a nação de Israel. Você dará a eles os avisos que eu lhe der. Se eu disser que um homem mau vai morrer, mas você não o avisar para que mude o seu modo de agir e assim salve a sua vida, aí ele morrerá, sendo ainda pecador. Nesse caso, eu considerarei você como responsável pela morte dele. Porém, se você avisar o homem mau e ele não parar de pecar, ele morrerá como pecador, mas você viverá.
leitura da epístola encontramos em Romanos 13, 1 a 10. Obediência às autoridades e amar uns aos outros. Obedeçam às autoridades todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou, e os que agem desse modo serão condenados. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom e elas o elogiarão, porque as autoridades estão a serviço de Deus para o bem de você. Mas, se você faz o mal, então tenha medo, pois as autoridades de fato têm poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo dele sobre os que fazem o mal. E por isso que você deve obedecer às autoridades, não somente por causa do castigo de Deus, mas também porque a sua consciência manda que você faça isso. E por isso também é por isso também que vocês pagam impostos, pois quando as autoridades cumprem os seus deveres, elas estão a serviço de Deus. Portanto, paguem ao governo o que é devido. Paguem todos os seus impostos e respeitem e honrem todas as autoridades. Não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é a de amar uns aos outros. Quem ama os outros está obedecendo à lei. Os seguintes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Estes e ainda outros mais são resumidos num mandamento só. Ame os outros como você ama a você mesmo. Quem ama os outros não faz mal a eles. Portanto, amar é obedecer a toda a lei. Suplicando, ó Pai do céu, o perdão por meu Jesus, e a todos os que estão investidos de poder, nos direitos da nação, faz-o sempre defender. Guarda os lares da nação com o teu poder, Senhor, Evangelho do perdão, neles brilhe com fulgor. Os que agora em Cristo creem, cria vera compaixão pelas almas que não têm esta fé na salvação. Enriquece os corações de humildade, paz e amor, multiplica as orações contra a guerra, fome e dor. Pelo solo rico e bom, te louvamos, Criador, mas pedimos outro dom, confiança em teu favor. Tudo enfim, ó Pai do céu, te entregamos sem temor. Glória, pois, ao nome teu, por teu infinito amor. O Santo Evangelho para o culto de hoje encontramos em Mateus capítulo 18, do versículo 1 ao versículo de número 20. Que neste momento leio diante de vós.
Naquele momento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: quem é o mais importante no reino do céu? Jesus chamou uma criança, colocou-a na frente deles e disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. A pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. E aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará recebendo a mim. Quanto a estes pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no lugar mais fundo do mar, com uma pedra grande amarrada no pescoço. Ai do mundo por causa das coisas que fazem com que as pessoas me abandonem. Essas coisas têm de acontecer, mas ai do culpado. Se uma das suas mãos ou um dos seus pés faz com que você peque, corte-o e jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida eterna sem uma das mãos ou sem um dos pés do que ter as duas mãos e os dois pés e ser jogado no fogo eterno. Se um dos seus olhos faz com que você peque, arranque-o e jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida eterna com um olho só do que ter os dois e ser jogado no fogo do inferno. Cuidado, não desprezem nenhum destes pequeninos. Eu afirmo a vocês que os anjos deles estão sempre na presença do meu Pai que está no céu. Porque o Filho do Homem veio salvar quem está perdido. O que é que vocês acham que faz um homem que tem 100 ovelhas e uma delas se perde? Será que não deixa as 99 pastando no monte e vai procurar a ovelha perdida? Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando ele a encontrar, ficará muito mais contente por causa dessa ovelha do que pelas 99 que não se perderam. Assim também o Pai de vocês, que está no céu, não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe o seu erro, mas faça isso em particular, entre vocês dois. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Mas se não ouvir, leve com você uma ou duas pessoas para fazer o que mandam as Escrituras Sagradas. Elas dizem: qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos 2 testemunhas. Mas se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então conte tudo à igreja. E se ela não ouvir a igreja, trate-a como um pagão ou como um cobrador de impostos. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O que vocês proibirem na terra será proibido no céu, e o que permitirem na terra será permitido no céu. E afirmo a vocês que isto também é verdade. Todas as vezes que dois de vocês que estão na terra pedirem a mesma coisa em oração, isso será feito pelo meu Pai que está no céu. Porque onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Confessemos a fé, neste momento em conjunto, conforme as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no 3º dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Todos podem se assentar. Em preparação à mensagem, cantemos o próximo hino.
agir com fé e amor. Alma da pátria vem sustento em todo bem de ti, Senhor. Aos pobres dá comer e a todos faz saber que como é bom viver em luto amor. Sublimes bênçãos das amor, perdão e paz e a salvação. Que a nova de tua cruz brilhe em clara luz, guiando a ti, Jesus, toda a nação. Que Deus, Espírito Santo, haja livremente no coração e na mente de cada um de nós que aqui está, neste culto, nesse final de semana, dentro da Semana da Pátria. Que Deus, Espírito Santo, nos fortaleça na fé em Jesus Cristo, e assim na certeza da pátria eterna nos céus, e na certeza de que aqui nessa pátria terrena chamada Brasil, Deus estará sempre conosco, nos ajudando, protegendo, dirigindo e abençoando os nossos passos e a nossa vida, onde servimos também cada vez mais como instrumentos da salvação de Deus no mundo, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Queridos irmãos, queridas irmãs, no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aí no final de semana da pátria, ou feriadão de 7 de setembro, uma data especial para o nosso país. A pergunta que eu faço a título de introdução para esta mensagem é a seguinte: você gosta de ser brasileiro? Você sente orgulho por ser brasileiro? Por morar aqui nesse chão, nessa terra? Você sente satisfação por isso? Por quê? Independente da tua resposta, por quê? Com certeza, queridos irmãos, queridas irmãs, nós vemos que o Brasil, ele tem dimensões fantásticas, dimensões continentais, podemos dizer. Se pensarmos em extensão geográfica, quantos países do mundo conseguiríamos colocar dentro do que é o Brasil? Não é verdade? E olhem uma outra coisa interessante. Norte a sul, leste e oeste, a diversidade da terra, da natureza, as belezas, os encantos, as riquezas, que Deus colocou com certeza aqui nesta terra chamada Brasil. Você conhece muitos lugares bonitos aqui do Brasil? Conhece? É fato que, infelizmente, o próprio pecado, que entrou no mundo já por Adão e Eva, tornou o mundo maldito, trouxe muitas desgraças, tribulações, os intempéries, as injustiças, as maldades, as doenças, as epidemias, a morte e mais, o inferno
a condenação eterna. Ou seja, o pecado é a razão de que as obras de Deus, ora tão lindas, tão belas, fiquem ofuscadas. Porque o pecado, de fato, ele trouxe muitos prejuízos na relação do ser humano desde o princípio com Deus, consigo mesmo e também com o próximo. Eu vou mudar a pergunta. Você tem muitas lembranças bonitas desta época, Semana da Pátria? Você tem lembranças bonitas? O que você lembra, talvez, da infância na Semana da Pátria? Olhem só, que interessante, uma imagem que eu achei interessante resgatar e trazer ela aqui para o culto. Quem chegou a desfilar em 7 de setembro? Quem é que já participou de um desfile? Olha, quem sabe servindo o exército ou assistindo, ou como aluno da escola marchando. Você já participou de desfiles cívicos? Essa foto com certeza é muito especial aqui, né? Porque um dos soldados aqui em destaque que aparece nessa foto está aqui, é do grupo da música, certo, Bruno? Bruno Ritter. Com certeza, deve dar um aperto no peito e lembrando, ou seja, o tempo do quartel. Lembranças que, quem sabe, outros que serviram aqui o exército também têm. Ou que viveram momentos assim especiais e bonitos, assistindo, participando, ou quem sabe, momentos especiais, quem sabe na escola, e outros vividos. Percebo que aqui, de fato, nessa região aqui do Alto Taquari, quando viemos para cá, já são mais de 8 anos, estranhamos que aqui não havia tantos desfiles cívicos das escolas, mas na região noroeste, aquilo era uma tradição com relação às escolas, momentos especiais, bandas, grupos, desfilando e chamando atenção para a pátria e buscando desta forma homenagear e honrar essa pátria que Deus então nos deu, chamada Brasil. Uma pátria terrena, rica e abençoada por Deus. É verdade, nós sabemos que o pecado por vezes atrapalha as coisas, como dissemos. E chamo aqui a atenção para o próprio texto de Romanos, capítulo 13, que nós lemos, que fala sobre algumas coisas assim bem interessantes para nós, onde Deus diz para nós: obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Mais adiante nós lemos no próprio texto, as autoridades estão a serviço de Deus quando elas de fato cumprem as suas ordens. Quando cumprem o seu dever como tais. Mas quando elas não cumprem então o seu dever, elas deixam de estar a serviço de Deus. E servem, quem sabe, a outros propósitos. Talvez porque justamente o nosso país não é ainda melhor de se viver. O pecado que atrapalha o nosso povo, com as suas fragilidades, os seus pecados, o descaso com relação aos próprios mandamentos de Deus, e o texto aqui fala, um pouco adiante em Romanos, diz que os mandamentos se resumem no amor. Não cometer adultério é amar a si e amar ao próximo. Não matar é amar a si e amar ao próximo. Não roubar é amar a si e amar ao próximo. Não cobiçar é amar a si e amar ao próximo. Todos os mandamentos resumidos no amor. Ame os outros como você ama a você mesmo. Quem ama os outros não faz o mal a eles. Então amar é obedecer à lei. Ou seja, os mandamentos fazem parte do amor, do reconhecimento do amor de Deus e do amor por si próprio e pelo amor ao próximo.
É por isso que, como cidadãos, também pagamos impostos, cumprimos outros deveres como tais. O texto de Romanos nos chama justamente a atenção para isso. Mas, como disse, o pecado nos atrapalha como povo e, infelizmente, traz muitos prejuízos como autoridades, que ora também não cumprem o seu dever por diversos motivos e trazem dificuldades e situações que não precisaríamos estar vivendo e enfrentando. O que as pessoas do mundo talvez pensam e falam da nossa pátria, Brasil? Infelizmente, sabemos que muitos falam de roubos, um país de injustiças, um país onde se vive a festa, talvez, quem sabe, o carnaval e nada mais. Local de abusos, local de crimes e de pecados, especialmente ligados à sexualidade. Sabemos que é a realidade do mundo onde o ser humano está, mas infelizmente, como disse, o pecado talvez venha e tire o brilho desse lugar tão lindo e maravilhoso que Deus nos deu, chamado Brasil. Mas que bom que em Jesus há perdão, a salvação para o povo e para as autoridades. Que bom que em Jesus nós temos a bênção, a orientação, nós temos a direção, o fortalecimento do nosso Deus para vivermos e sermos felizes. Mas assim como nós somos cidadãos de uma pátria terrena chamada Brasil, em Jesus nós temos e somos cidadãos da pátria eterna que é os céus. Porque Jesus Cristo, Ele fez o que nós não podemos fazer, Ele cumpriu os mandamentos e pagou os nossos pecados. É por isso, por Jesus Cristo, que os mandamentos não nos são condenação e desgraça, mas de fato são marcados no amor. Porque em Cristo eles estão cumpridos, ou seja, aquilo que nós não fizemos em Cristo está atendido. Jesus nos cumpriu, ou seja, todos os mandamentos, cumpriu a exigência de santidade de Deus e de justiça, e pôde dizer, está consumado, ou seja, em Cristo todos os pecados estão satisfeitos diante de Deus. E por causa de Jesus, nós somos cidadãos também da pátria eterna nos céus. De fato, lá somos cidadãos para a eternidade. Aqui no Brasil nós não sabemos quantos anos vamos viver. Sabemos que nossos antepassados, ora aqui, vieram por vontade própria e muitos vieram até por obrigação, porque foram arrancados das suas próprias terras e trazidos até como escravos para o nosso país. Mas sabemos que muitos dos nossos antepassados vieram para cá em busca de dias melhores, oportunidades para si e para os seus filhos, buscando viver também a fé em liberdade, porque quantos foram aqueles que vieram por causa de perseguição pela sua fé para a nossa terra. Mas em Jesus Cristo nós sabemos, nós somos cidadãos da pátria eterna nos céus. E isto é mais grandioso com certeza. Aqui somos passageiros e peregrinos, mas a pátria eterna, por Cristo, nós já temos, que é o céu. E a partir justamente de Jesus Cristo, nós sabemos que aqui não estamos sozinhos. Já temos a salvação, a vida eterna, mas aqui jamais estaremos sozinhos. Sabemos que quando Cristo voltar para nos buscar na morte ou no juízo final, viveremos a plenitude no céu, onde não haverão mais as marcas do pecado, as maldades, as tristezas, as decepções, os roubos, os abusos, mas onde viveremos para sempre com o nosso Deus lá no céu. E sabendo justamente disso, como cristãos que somos, queremos ser instrumentos para que mais pessoas creiam e sejam salvas.
Quantos são aqueles que talvez acham que o que tem de maior é a vida aqui, nesta pátria terrena. E vivem isso com muito orgulho e satisfação. Ou seja, nós cristãos também temos muita alegria, satisfação, orgulho desse presente que Deus nos deu e onde Ele dirigiu os nossos antepassados, e onde Ele nos colocou também para vivermos e sermos felizes, e sermos instrumentos da construção de Deus, anunciando o Evangelho ao mundo, para que mais pessoas creiam e sejam salvas. É aqui que nós estamos vivendo a fé como instrumentos do nosso Deus. Vivemos e sofremos por causa do pecado aqui no Brasil. Corremos riscos por causa do pecado com relação, inclusive, à pátria eterna nos céus. Pois facilmente podemos ser levados pelo diabo, o mundo e a nossa carne. E o texto do Evangelho, por isso, até usa expressões chocantes. E fala de atitudes fortes, para que não venhamos a cair da fé. Ou seja, se algo lhe faz tropeçar na sua fé em Jesus, que é a coisa mais importante que nós temos, é preciso uma medida radical, forte. Ou seja, mudança de atitude. Ou seja, buscar o fortalecimento em Deus, a força para que possamos lutar contra o pecado. Bom, Jesus aqui fala primeiramente de seguir com humildade, ou seja, ser como as crianças, ou seja, humildes. As crianças Jesus coloca como um exemplo, e a gente sabe que assim o é já também desde o batismo. As crianças simplesmente elas são batizadas, elas não vão dizer que não querem ser batizadas, elas aceitam as orientações e os conselhos dos seus pais, e aquilo que também elas ouvem mais facilmente da palavra, ou seja, elas não buscam racionalizar as verdades de Deus, mas elas aceitam aquilo que talvez os seus pais ensinam, e aquilo que elas ouvem e aprendem, então, da própria Bíblia, mais facilmente. Ou seja, nós, pela nossa razão, podemos criar empecilhos no nosso orgulho, na nossa vaidade. Facilmente também podemos cair no caminho do pecado e sermos instrumentos e pedras de tropeço, inclusive para as crianças, que Jesus aqui cita como exemplo de fé. Como eu posso ser uma pedra de tropeço? Quando eu levo as crianças e sou mau exemplo para elas, ou levo elas até a pecar, ou afasto elas justamente de Cristo, a partir do qual nós somos cidadãos da pátria eterna. Porque quando uma criança ela é batizada, ela é posta no colo de Jesus. Ela é entregue para Jesus, que é o Salvador, é posta no colo de Jesus, e assim ela precisa ser protegida e guardada no colo de Jesus, pelos seus pais e a sua família. Por isso os pais precisam levar os filhos continuamente à igreja e ter cuidado justamente para que eles não sejam uma pedra de tropeço para os seus filhos. E quantos são aqueles aqui que estão perdidos entre meio às belezas e encantos dessa pátria terrena, e são de fato ovelhas perdidas, ou irmãos que estão levados pelo pecado. É um desafio buscarmos a ovelha perdida. É um desafio chamarmos o pecador ao arrependimento. E essa responsabilidade, assim como temos responsabilidades civis diante de uma pátria chamada Brasil, também temos responsabilidades a partir da fé diante do nosso Deus. No cuidado pessoal e assim também no cuidado com o próximo, com o irmão que peca. Se você vê que alguém anda no caminho da desgraça e da condenação, anda fazendo o que não deve, está pecando diante dos mandamentos de Deus, você tem o dever de chamar a atenção do seu irmão. Primeiro entre ti e ele só. Depois, se ainda é necessário, 2 ou 3 testemunhas. A terceira fase da disciplina leva o caso à igreja. E se ele ouvir em qualquer uma das fases, então anuncia o perdão. Afinal, recebemos em Cristo o chamado ofício das chaves. Podemos anunciar o perdão ao pecador arrependido. A certeza da salvação, da vida eterna. A certeza do céu, que temos por herança do nosso Deus. Então, assim como Deus nos coloca, ora, como instrumentos nessa pátria terrena, nós também somos instrumentos e vigias. Eu como pastor e vocês também como membros da própria igreja. Onde nós olhamos uns pelos outros e estamos atentos também ao nosso país que Deus deu,
onde queremos ser sal e luz para o mundo, servindo aos propósitos de Deus, mas também queremos servir aos propósitos que são eternos. As consequências aqui, quando alguém não segue a orientação de Deus, tanto do povo como das autoridades, elas são terríveis. Mas pior são as consequências quando alguém segue longe de Cristo rumo ao inferno. Quantas vezes isso é dito no Evangelho do culto de hoje? Quantas vezes, assim, com muita força e talvez de uma forma até assustadora, diante do perigo do pecado, Jesus disse: se um dos seus olhos faz com que você peque, arranque e o jogue fora, pois é melhor você entrar na vida eterna com um olho só do que ter os dois e ser jogado no inferno. Ou seja, precisamos estar atentos àquilo que nos leva ao pecado e nos fragiliza diante do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que torna, por vezes, também a nossa vida pesada e difícil. Quais são os momentos da vida do ser humano que são os mais difíceis? Quando as pessoas enfrentam os maiores problemas, as maiores tribulações, as maiores desgraças? Não. São os momentos em que a pessoa justamente vive no pecado e não confessa o seu pecado. Esses são os momentos mais difíceis. O salmista disse: nesse momento ele se cansava, ele chorava, as forças se acabavam. Ou seja, quando a gente insiste na contramão de Deus, esses são os momentos difíceis. Ou quando nós não nos fortalecemos na fé, na palavra, como deveríamos. Quando a gente não se alimenta e fortalece na fé, a gente começa a desanimar e fragilizar. E aí qualquer coisa a gente pode achar difícil demais. Ou até mesmo a gente não perceber mais as belezas da vida que Deus nos deu, nem do lugar onde nós moramos, nem da pátria que Deus nos deu aqui. É fato que nada se compara à pátria eterna nos céus. Porque se essa pátria já é rica e abençoada por Deus, imaginemos aquilo que nos espera lá no céu. Então os momentos mais difíceis da nossa vida, podem ter certeza, não serão os momentos em que vamos enfrentar as maiores tribulações, mas os momentos em que insistimos na contramão de Deus, no caminho do pecado. Ou quando estamos fragilizados espiritualmente e não somos fortalecidos na palavra e sacramentos. Ou seja, é isso que de fato nos acontece. Aí as angústias, por vezes, podem tomar conta de nós. As ondas de sofrimentos podem nos levar ao desânimo e até ao desespero. Mas em Deus fortalecidos nós sabemos, temos motivos para nos alegrarmos, para sermos felizes, para vivermos cada dia onde Deus nos colocou e servirmos como seus instrumentos diante de Deus e diante do mundo. Querido irmão, querida irmã, temos o privilégio de fazermos parte dessa pátria chamada Brasil. Temos o privilégio de aqui servirmos como testemunhas, porque em Jesus nós já fazemos parte da pátria eterna nos céus. Que Deus abençoe e fortaleça cada um de nós em Jesus Cristo, para que melhor possamos servir aqui onde Deus nos colocou, para que, quem sabe, o Brasil possa ser ainda melhor para se viver e ser feliz. Para que nós, cidadãos brasileiros, tenhamos orgulho dessa pátria, desse chão que Deus nos deu, e que queiramos que aqui os nossos filhos, netos, quem sabe, cresçam e tenham lindas histórias e sirvam como instrumentos de Deus, até chegarem e todos nós estivermos reunidos na pátria eterna nos céus, com certeza, aquele lugar onde não haverá mais o pecado atrapalhando e tirando o brilho da obra de Deus e do amor do nosso Deus. Que Deus nos fortaleça em Jesus e que assim vivamos felizes aqui. E que possamos agradecer a Deus por esta pátria e esse chão e servir aqui onde Deus nos colocou, para que também mais pessoas creiam e sejam salvas. Em nome de Jesus, a partir do qual somos cidadãos da pátria eterna nos céus. Amém. Nos coloquemos todos em pé.
A paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Pode se assentar. Durante as ofertas, cantemos o próximo hino. Apenas a recomendação, entre os grupos familiares, observar o distanciamento na hora de trazer, então, as ofertas. Uma terra feliz, onde irei para sempre morar, há mansões desse lindo país, que Jesus foi ao céu preparar. Vou morar nessa terra celeste por vir. Vou morar nessa terra celeste por mim. Cantarei nesse lindo país belos hinos ao meu Salvador, pois ali viverei bem feliz, sem angústias, tristezas e dor. Nessa terra celeste por vir. Vou morar nessa terra celeste por vir. Deixarei este mundo ao final para ir a Jesus adorar nessa linda cidade real. Mil venturas Jesus vai me dar. Vou morar nessa terra celeste por vir. Vou morar nessa terra celeste por vir. Neste momento queremos falar com nosso Deus em oração. Seguimos responsivamente o oficiante e congregação. Amado Pai Celestial, Todo-Poderoso, gracioso e misericordioso Deus, nós te rendemos graças por nos teres protegido de forma tão graciosa ao longo de mais uma semana em nossas vidas. Louvamos-te por nos teres trazido ao início de uma nova semana, em especial por podermos estar neste dia te rendendo culto. Agradecemos por nos preservares a vida física, dando-nos tudo o que é necessário para o nosso viver, quer seja no corpo em suas necessidades, quanto em bênçãos materiais. Reconhecemos que tudo isso nos tem dado em tua bondade e misericórdia, sem mérito algum de nossa parte. Nós te somos gratos pela fé que preservaste em nossos corações e pela alegria da salvação que nos revelaste em teu Filho Jesus Cristo. Rogamos, Senhor, que continue a nos ser gracioso, guarda e fortaleça-nos na fé que salva. Intercedemos pela tua igreja em todo o mundo. Que a tua palavra seja anunciada em retidão, firmeza, sinceridade e fidelidade à tua sagrada Escritura. Que todos os que anunciam a tua salvação sejam retos no falar e íntegros no viver. Que a palavra pregada alcance os corações, fortalecendo aos que estão na fé e buscando aos que longe desta se encontram. Afinal, a pátria eterna é o céu para os que estão em Jesus, ou o inferno para os perdidos e impenitentes. Pai querido, agora oramos pelo nosso país, o Brasil,
nossa pátria terrena. Queiras em tua bondade e graça olhar para com os nossos governantes e líderes. Dá-lhes corações sinceros e íntegros. Desperte bom senso, senso de justiça e espírito de cuidado para com a vida dos cidadãos. Permita que possamos viver tempos de paz e de harmonia. Queiras olhar com graça e abençoar a situação que enfrentamos na vida política, econômica, na área da segurança, na saúde, na educação. Dirija a todos os que estão imbuídos de responsabilidade nestas áreas, a fim de termos dias melhores e ações mais concretas para que tais possam ser amparo para o povo. Bondoso Deus, queiras estar com todos os que sofrem em seu corpo e alma. Aos enfermos, queiras amparar e assistir, a fim de que, sob o teu poder, a teu tempo, sejam restabelecidos. Queremos neste momento, ó Deus, te pedir por todos os idosos, teus filhos, que estão avançados nos seus dias, que sintam o teu amor, o teu cuidado, a tua bênção, a direção, que possam ser felizes aqui na pátria terrena que tu deste para eles, e que quando tu quiseres chamar, que seja em Cristo para a pátria eterna nos céus. Queremos também, ó Deus, te agradecer por tudo que tu fizeste pelos aniversariantes destes dias. Tu sabes quantos e quais são. Também, Senhor, olha para as ansiedades, preocupações e sonhos desses aniversariantes e dirija tudo pelo melhor. Te pedimos também, ó Deus, por todos os enfermos de nossa congregação. De uma forma especial, queremos te pedir por aqueles que lutam contra o câncer. A senhora Delcy Arendt, que aqui também está diante do teu altar. Te pedimos também pela Yasmine Bangeman. Ó Deus, não permita que essas tuas servas venham desanimar ou desistir, mas possam enfrentar esse momento na certeza do teu amor, cuidado, bênção e direção. E lembrando e citando estas tuas filhas, te pedimos por todos os demais que lutam contra o câncer. Queremos, ó Deus, também te pedir pela Maria Olinda da Silva, que após momentos delicados esteve na UTI em Estrela, em cirurgia diante de fratura. Te louvamos porque ela pôde melhorar, mas agora, infelizmente, tu sabes, ó Deus, está fragilizada novamente com pneumonia no Hospital de Cruzeiro do Sul. Te pedimos, ó Deus, olha misericordiosamente para Maria Olinda da Silva. Quando tu a quiseres levar um dia que seja para a salvação, para a vida eterna. E aqui, ela mesmo avançada nos seus dias, é uma criança. Senhor, que ela sinta o teu colo e o teu abraço em todos os dias. Se for de tua vontade, que ela possa se recuperar o quanto antes e novamente retornar para o seu lar. Te agradecemos, ó Deus, pelo teu amor, cuidado e bênção também com relação a Ulina Bálico. Te louvamos, ó Deus, porque tu a tens guardado, dirigido e abençoado os passos e a vida dela. A prova maior que tu tens por ela é Jesus Cristo, teu Filho amado. Queremos te pedir, ó Deus, continues assistindo também a senhora Ulina Bálico, e que ela possa, na tua graça e teu amor, aqui viver e ser feliz, sentindo o teu amor, o teu cuidado, e que ela esteja com Jesus, teu Filho amado, o maior presente, seguindo feliz na pátria terrena aqui, Brasil, e caminhando em Cristo para a pátria eterna nos céus. Tu sabes também, ó Deus, de cada um de nós que aqui está diante do teu altar. Enfim, ó Deus, aos que estão em luto, agonia de morte, sofrendo abalos emocionais ou outros, queiras estender a palavra de consolo e amparo que somente tu podes dar. Seu amparador e ajudador de todos. Suplicamos-te, ó Deus, que aceites os pedidos que trazemos à tua presença e conforme o teu querer atue sobre cada um. Tudo isso nós o fazemos em nome de teu Filho Jesus Cristo, que junto contigo, ó Pai, e com o Espírito Santo, és um só e eterno Deus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E semelhantemente, também depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, porque este cálice é o novo testamento no meu sangue, derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja contigo hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe todos os membros comungantes da Igreja Evangélica Luterana do Brasil nesse momento de encontro com o Senhor Jesus na Santa Ceia. Que possam dizer sim às perguntas: estou arrependido dos meus pecados? Quero corrigir a vida pecaminosa pelo auxílio do Espírito Santo? Eu creio na presença real de Jesus no pão e no vinho mediante a palavra com seu corpo e sangue, trazendo as suas bênçãos, o seu fortalecimento. Se assim, Deus o abençoe nesse encontro com Jesus. Durante a distribuição da ceia, queremos cantar os hinos que vão ser então projetados. Primeiramente participam os instrumentistas, auxiliares, e depois a congregação, da minha direita, então para a esquerda. Apenas lembramos a norma de distanciamento entre os grupos familiares. Então, uma família da outra, então é importante ter, o distanciamento. Deus abençoe a todos nesse encontro com Jesus. Todos podem se assentar. Tomai e comei, este é o verdadeiro corpo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tomai e comei, este é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, este é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, este é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, este é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, este é o corpo de Jesus. Dos céus,
estou para cantar o que eu sempre viver. Quero cantar que sou feliz assim. Quero ver você feliz também. Que este verdadeiro corpo e sangue de Jesus Cristo vos fortaleça e preserve na fé verdadeira para a vida eterna. O Senhor é convosco hoje e para todo sempre. Amém. Queremos juntos rendermos graças ao nosso Deus conforme segue na projeção. Senhor, nosso bondoso Deus, nós, teus filhos amados, te agradecemos porque nos reconfortaste pelo dom da Santa Ceia. Ajuda-nos a amar a Ti e a nossos irmãos na fé e a todos que cruzam o nosso caminho, mesmo aqueles que não nos amam. Ajuda-nos a repartir com os necessitados as Tuas dádivas materiais e com os que andam longe de Ti as dádivas espirituais, a fim de que Te conheçam a Ti, o Deus verdadeiro, e a Teu Filho Jesus Cristo, a quem enviaste para ser o Salvador do mundo. Guarda-nos em Tua graça e paz, por Cristo nosso Senhor. Amém. Despedimos a todos com a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Podem todos vocês se assentarem neste momento final. Queremos saudar a todos membros aqui da Congregação Evangélica Luterana Cristo, aqui de Lajeado, Rio Grande do Sul, presencialmente aqui neste culto. Então, nesta noite, nesse final de semana, da Semana da Pátria, saudamos também a todos que participaram conosco, então, do culto pela internet, no Facebook da congregação, no homepage, que participam também virtualmente, então, deste culto. Um abraço a todos. E aqueles, então, que nos visitam, certo? Aqueles que não são membros também da nossa congregação, nosso abraço aqui presente, e aqueles que também nos participam conosco do culto, então, pela internet. Com relação a avisos,
Nós temos cultos em todos os finais de semana, então nós voltamos à agenda antiga da Congregação Cristo, cultos todos os sábados às 18 horas e todos os domingos de manhã, então às 9 horas. Essa é a agenda que nós retornamos, então, nesse mês de setembro. Batismos podem ser agendados junto à congregação e eles serão realizados, e eles estão acontecendo nos domingos de manhã. Lembrando que os batismos, ou seja, são um momento muito especial, onde os nossos filhos são postos no colo de Jesus, entregues para Jesus, marcados no sangue de Cristo, uma aliança eterna com Deus, onde eles passam oficialmente a serem cidadãos da pátria eterna nos céus. Certo? Então já estão acontecendo esses momentos nos domingos de manhã. Quartas-feiras, estudos bíblicos pelo Facebook, né? Às 19h30, todas as quartas-feiras. Instrução de confirmandos. Então, o primeiro ano está previsto presencial para o próximo final de semana, dia 12, então, de setembro, das 13h30 às 15h30. Cumprindo, então, as normativas também para esse período. Qualquer alteração, então a gente vai avisá-los através do grupo do WhatsApp, então, se houver alguma alteração. Certo? Pois estamos também, está sinalizada a bandeira vermelha, mas possivelmente, pela realidade do vale aqui, nós retornamos à bandeira laranja também. Ou seja, permanecemos na laranja como estamos na laranja. Então, nós vamos aguardar, então, definições com relação a isso. Se fosse ir para a bandeira vermelha, aí nós entramos num número de pessoas diferente, novamente, que pode participar no culto. Aí o limite são 30 pessoas, certo? Isso se for bandeira vermelha. Do contrário, é mais tranquilo, então nós podemos ter aqui na congregação 118 pessoas. Indo adiante, então, com relação ao funcionamento da secretaria, por agendamento, para não perder a corrida, falar comigo. Próximo sábado, também juventude após o culto. A ideia também é presencial e Google Meet, né? Então a gente vai se falando com o grupo dos jovens aí também. Sigam com Jesus e sigam bem. Em Jesus, cidadãos da pátria eterna, mas aqui abençoados, protegidos, guardados e dirigidos nessa pátria maravilhosa chamada Brasil, onde Deus dirigiu os nossos antepassados e nos concede a vida, nós, os nossos filhos, aqui para vivermos e sermos felizes, instrumentos da salvação de Deus ao mundo em Cristo Jesus. Um abençoado feriadão, né, e semana a todos vocês, sintam-se todos abraçados, cumprimentados. Lembrando que o pastor não pode ir na porta cumprimentar e abraçar vocês, mas sintam-se vocês cumprimentados e abraçados, então, nesse momento. Sigam com Jesus e sigam bem. Amém.